Boa noite. Estamos dando início a mais uma palestra da Casa de Solidariedade, no modelo online. Hoje a nossa palestra vai ser reencarnação, planejamento perfeito. E quem vai fazer a palestra vai ser a nossa amiga Mônica, que com certeza vai nos trazer conhecimentos com sensibilidade e coerência de sempre. Então a gente vai esperar ainda, né? Alguns minutinhos para poder dar início. Neste momento, todos já vão chegando. Boa noite, Marcos, Flávia, Mazé. Que gostoso, né? Eu acho que é o nosso encontro às sextas-feiras à noite, com o mesmo propósito e o carinho de sempre, né? Como se estivéssemos lá na casa. Oi, Yuri, tudo bem? Você está assistindo a palestra com o papai? A gente vai fazendo a nova geração também, né? A nossa futura infância, mocidade, os trabalhadores. Boa noite, Suzana. Eu gosto da Suzana que ela sempre nos chama, né, de família solidariedade. Afinal, é uma casa, né? E aí, sendo uma casa, realmente somos grandes companheiros de jornada, não só desta vida, né? Esse é o grande sentido da nossa casa. Aos poucos os amigos já vão chegando para poder compor esta noite. E assim a gente vai se remetendo, né? Ao nosso grande salão, com bastante alegria, de sempre, né? Boa noite, Flávio. A gente já vai agradecendo o Jason também, que está no suporte dos bastidores. O Yuri gritando ao fundo seria a mesma coisa se a gente estivesse lá na casa, né? A energia da criança transpõe. Em nome da casa, vamos dando boa noite a todos, a todas. Marilice, boa noite. Helenir, boa noite, tudo bem? Beth, querida Beth, boa noite, tudo bem? Jane, Gilmar, que gostoso, realmente a família reunida, né? É mais uma noite de bastante aprendizado. Fátima, Nive,
Regina, Lídia, Aparecida. Sueli, boa noite. Quem está chegando agora? Lume. Tudo bem, Lume? Não tinha visto. A gente está dando só alguns minutinhos, né? Para quem está com ajuste aí na conexão, para já estar chegando. A Mônica já está pronta para dar início à nossa palestra, que com certeza vai trazer conhecimento, alegria, carinho, como a Mônica sempre busca, né? Trazer aquela fala humanizada para além dos livros, né? Fazendo a nossa reflexão para o dia a dia, para que possamos compreender o porquê da reencarnação, que é a temática principal da noite de hoje. Daqui a pouco, Jason, se você quiser já trazer a Moniquinha para compor com a gente, acho que a gente já temos uma galinha boa chegando, né? Uma turminha especial. Boa noite. Que já vai sentir em clima. Boa noite, Mônica. Boa noite, gente. Boa noite, família Solidariedade, igual a Suzana diz, né? Boa noite, amigo. Estou vendo que tem uma prima aí, minha, Meira. Deixa eu ver, chegou. Mônica, você ficou com frio, foi colocar a blusa. Menina, eu moro em São Bernardo, né? Eu não moro em Santo André. Você atravessou a divisa, neblina, garoa e frio. Eu, na hora verdade, de falar, me dá calor, gente. A gente vai descobrindo que as pessoas são diferentes. A Mônica ficou com frio. Daqui a pouco você vai me ver. Oi, Vilminha. Mas agora deu frio. É emoção. Entendi. Vilminha, Joselita. Ah, sua prima falando com você. Mais uma prima, Joselita. Lídia e Joselita. Boa noite. Lili, minha prima Lili. Ah, oi, eu sou Meira. Eu também, Mônica Meira. Reencarnação, essa família consanguínea. É. Hoje a gente vai entender um pouquinho aí desses laços, né, Moniquinha? Vamos tentar, né? Estudar, estudei. Vamos ver aí. Olá. Acho que a gente já pode começar a se preparar, Mônica, que daí então eu já faço a prece e você já está pronta, bebeu aquela água, deu aquela respirada. Já pedi para o mentor, já senti aquela energia gostosa, já falei para ele hoje, fiz o evangelho, me ilumina para eu conseguir fazer o meu melhor, né? Para a gente aprender, eu relembrar as coisas que eu estudei, né? E aprender. Vamos lá. Na certeza que somos o primeiro ouvido, né? Então, agora, com a entrada da Bia, nos dando as boa noite, eu vou pedindo para que a gente possa se conectar com uma energia de paz, com uma energia de luz, para que possamos nos ligar, primeiramente a Deus, ao nosso mentor individual, aos mentores da Casa de Solidariedade, ao mesmo tempo que vamos nos conectando, mesmo que distante, com os presentes desta sala, com o Jason, que está nos ajudando por meio da ferramenta. Vamos nos conectando a Mônica para que ela possa encontrar as melhores palavras para nos trazer o conhecimento da noite. Rogamos a espiritualidade que se faz presente tanto na Casa de Solidariedade quanto em nossas casas, para que possa iluminar este momento, para que possa abrir os nossos canais de aprendizado e que, acima de tudo, possamos receber o conforto,
para fortalecer a nossa fé nesses momentos tão complexos que estamos vivendo na órbita terrena, mas sempre tendo a certeza de que, por meio das leis divinas, tudo acontece em seu tempo, como deve acontecer. Obrigada, Deus, pela oportunidade de sermos hoje os escolhidos, de podermos estarmos aqui, com saúde, com fé e com esperança de dias melhores. Que a Mônica tenha uma excelente palestra e que possamos nos reencontrar ao término, podendo fazer perguntas a ela, colocando também os nossos conhecimentos em forma de compartilhar. Boa noite. Mônica, agora as palavras são suas. Excelente palestra. Obrigada. Boa noite a todos. Hoje a palestra é sobre reencarnação, planejamento perfeito. Bom, então, como toda professora, fiz a minha colinha aqui, né, meu estudo. Então, eu vou citando uns itens e vou explicando. Os espíritos habitam diferentes mundos, em diferentes corpos. Isto é, diferentes graus de densidade. Cada mundo tem um grau de densidade da matéria. E o espírito constrói seu corpo baseado nisso. Na Terra, nós, espíritos, vestimos um corpo de carne, que é um tipo de matéria densa, certo? Então, estamos agora encarnados, ou seja, nosso espírito está habitando o nosso corpo físico, né? Que tem uma certa densidade. Bom, primeiro de tudo, o que é reencarnação? É a volta do espírito a um corpo carnal, né? Então, nós espíritas acreditamos, e não só nós, muitas outras religiões, filosofias, acreditam que o espírito, ele habita vários corpos em muitas vidas, espaçadas entre elas, às vezes não, mas cada vida da gente, a gente vai ter um corpo carnal, mas o espírito é sempre o mesmo, né? E para a gente desencarnar, ou seja, deixar a carne, o que a gente fala mais comumente, a morte, né? É o desligamento do espírito do corpo de carne e a volta ao mundo a qual ele se afiniza. Existem diferentes mundos com diferentes frequências de vibração. E o espírito vai para o mundo a qual ele se afiniza, né? Então, no livro dos espíritos, eu encontrei qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo e cumprimento da lei de justiça. Eu sempre pensei sobre isso, desde criança, porque eu tinha nascido uma criança saudável, com uma certa inteligência, sem nenhuma deficiência física ou uma deficiência mental. E algumas crianças nasciam com deficiências, né? E eu sempre me perguntava, por quê? Né? Se Deus é um pai único de todos nós, e eu fui criada na Igreja Católica, assim, não muito praticante, mas fui criada, a família praticamente é católica. E eu sempre me perguntei, né? Por quê? Deus não é um pai só? Eu acredito profundamente no Criador. E por que ele faz diferenças entre seus filhos? Então, a reencarnação, ela vem para mostrar para a gente que Deus é perfeitamente justo, né? Que ela é uma maneira da justiça, da lei de justiça se cumprir, né? O corpo físico, ele é um instrumento de manifestação espiritual da gente. Aí eu peguei um livro muito antigo que eu tenho, e se chama Evolução para o Terceiro Milênio, e dei uma pesquisada. Ele fala que a gente tem 3 tipos de encarnação. A reencarnação compulsória é aquela que ocorre com espíritos mais atrasados, sem a sua prévia concordância e até sem seu conhecimento. Quando o espírito está muito atrasado, e quando eu falar isso, não é em crítica, é grau de evolução. Quando o espírito ainda está muito atrasado, muito ignorante,
muito no mal, fazendo muita maldade. Esse espírito, muitas vezes, ele precisa reencarnar e aí ele não vai nem ter consciência. A espiritualidade vai preparar a reencarnação dele, ele não é questionado se ele quer ou não, onde ele vai nascer, ele não tem escolha. Ele simplesmente vai ser colocado, acoplado a um novo ser que está se formando, que a gente vai ver isso já já. O segundo tipo é a reencarnação proposta. Ela leva em conta o livre-arbítrio relativo. O que é isso? Todos nós temos o poder de escolha na nossa vida, mas é relativo. Nós não temos total liberdade para fazer o que queremos em todos os níveis. Existe um controle. Os mentores estudam os nossos débitos e nossos méritos. E eles programam, né, os principais acontecimentos da próxima existência na carne, para a liquidação de dívidas e progresso. Então, é tudo muito planejado, como a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então, há um estudo, o que precisa ser trabalhado. Nós, ansiosos, geralmente queremos trabalhar tudo que a gente consegue. A espiritualidade misericordiosa sabe que a gente não vai dar conta, coloca aquilo que a gente dá conta. E olhe lá, a gente acha que carrega uma cruz pesada, né? O reencarnante, neste caso da proposta, pode discutir certas questões e propor alterações. No livro Missionários da Luz, do André Luiz, eu lembro de duas histórias. A primeira, a do Sigismundo, né? Que ele tinha um amigo casado, ele se apaixonou e envolveu-se com a mulher do amigo e planejou o assassinato do amigo para ficar com a sua esposa. Depois de desencarnado no plano astral, novamente eles tinham que nascer. A mulher, o marido e o Sigismundo precisavam ser filho. Só que quando eles nasceram, o homem e a mulher, né, desenvolveram, evoluíram, casaram. No momento de deixar esse espírito vir, o marido, que tinha sido assassinado por ele em outra vida, não queria, em hipótese alguma, sentia repelir. Porque a frequência vibratória ela é como um ímã. Os polos iguais do ímã, eles repelem. Então, ele se sentia, ele repulsa por aquele ser. Então, à noite ele estava dormindo, a mulher dele também, a espiritualidade tirava os espíritos, afastava do corpo, eles ficam ligados ainda, né? E conversava. E foi muito difícil dele concordar. Mas depois de muito trabalho, ele concordou, né? E aí tem o desenrolar da história. Ele conseguiu nascer. Também tem a história de um rapaz que ele vai para o setor de reencarnação. Então, de todos os livros que eu já li, né? Violetas na Janela, esse Missionários da Luz, vários livros, especialmente Missionários da Luz, existe um departamento de reencarnação. No nosso lar também aparece algo assim, mas mais leve. E nesse departamento tem todo um estudo e tem o setor da genética. Então, quando a gente vai reencarnar, eles vão estudar tudo que a gente precisa ter. O que o gameta masculino, ou seja, o espermatozoide, tem que carregar de genes, ou seja, de DNA, que informações, e o que o óvulo da mulher tem que ter, para que todo o processo seja montado. E esse rapaz, ele foi no departamento de genética, e ele pegou o mapa reencarnatório dele. No livro fala de outras pessoas estudando o mapa, né? Como seria o corpo dele, a vida dele. Então, ele chegou para o mentor e disse assim, eu tenho um pedido. Eu não quero nascer perfeito. Eu quero mancar de uma perna, quero ser coxo. É o termo que ele usa no livro. E o mentor questiona, por que você quer nascer coxo? Ele diz, porque em outras vidas
eu sempre fui um homem muito bonito, muito atraente, e eu me perdi, né, nos assédios com as mulheres, nas relações. Então, nesta vida, eu quero ser manco, porque eu já serei um homem muito bonito, e se eu for perfeito, eu tenho medo de me perder novamente na sensualidade, né? Então, assim foi permitido a ele nascer com este problema na perna. A terceira reencarnação, então nós vimos a compulsória, a proposta, agora a terceira é a reencarnação livre, propriedade dos espíritos missionários, escolhidas por eles, movidos por amor. Então, são aqueles seres já bem esclarecidos, bem iluminados, que escolhem vir para ajudar a evolução do planeta, socorrer familiares, pessoas. Eu pensei quando eu estava preparando na Madre Teresa de Calcutá, né? Uma pessoa, um espírito iluminadíssimo, e muitos outros. Tem muitos conhecidos e muitos anônimos, tem mais anônimos do que conhecidos, que são os espíritos missionários. E eles são livres para escolher a encarnação deles, montar a encarnação deles, né? Fazer da melhor maneira possível. Então, chegamos num ponto importante, que é o preparo para a reencarnação. É necessário um longo preparo, reajustamento emocional. Eu vi no nosso lar que tinha um rapaz também que ele ia reencarnar, ele estava assim com bastante medo, bastante ansioso. Então, da mesma maneira, quando a gente está perto de desencarnar, não importa a idade, mas se a gente está idoso, está com uma doença terminal, a gente tem medo, né, de desencarnar. Embora a gente já tenha feito isso muitas vezes, né? E quem está no plano espiritual tem medo de reencarnar, porque tem medo de falir, vem com seus propósitos, né? E tem medo de falir, tem todo um processo de preparo. Então, eu estava lendo, vamos supor que a pessoa ela tem tendência para o alcoolismo. Então, ela pede para nascer com uma fragilidade no fígado já, que é para ela evitar de beber, porque ela bebe e passa mal. A pessoa vem com uma tendência a ser glutona, né? Comer demais, exagerar. Então, ela pede que o estômago dela tenha uma delicadeza para que ela não entre novamente nesse desequilíbrio. Então, tudo é muito planejado, né? Nesse livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele diz assim: para cada filho de Deus, os instrutores da esfera superior preparam um roteiro ou programa de vida. Então, é feito um roteiro. Veja como dá trabalho para a gente reencarnar, né? A gente precisa estar num grupo familiar, porque a gente tem que se reajustar com alguns familiares. A gente tem que estar num grupo de amigos. Vai ter o grupo de amigos do trabalho, dos trabalhos que a gente tiver na nossa encarnação, da vizinhança, do país, né? Então, assim, a gente é um trabalho muito grande para a gente reencarnar, né? Então, ele diz assim, estão especificados nesse programa. Porque a gente vai dizer assim, eu não tenho livre-arbítrio? Tem, mas tem pontos reencarnatórios que são decididos pela espiritualidade e não tem como, tem que passar. Vamos lá. Então, são especificados os serviços a prestar. O que nós precisamos contribuir no planeta, com a humanidade, ao nosso redor, né? Lances mais importantes da evolução espiritual. Então, isso também, o nosso caminhar, essa encarnação é preparada para eu evoluir, para eu me tornar um espírito melhor, né? Nem sempre a gente consegue, às vezes a gente dá uma retrocedida nos comportamentos, mas o espírito que ele aprendeu não fica perdido, né? Então ele diz assim: ninguém casa, tem filhos ou é médico por acaso. São pontos reencarnatórios. São determinados o dia do nascimento, o dia da morte ou desencarne, o cônjuge, os filhos, a profissão, né? Tudo previsto se relacionando com o passado. Então, a gente traz
os aprendizados do passado e dar uma continuidade. É igual na escola. Eu entro lá no primeiro ano da escola, eu vou aprender o currículo do primeiro ano, para eu ser promovida para o ano seguinte, e assim vai. E o nosso espírito, ele vai fazendo o currículo montado para ele durante a vida, e a cada encarnação, ele vai melhorando esse plano, né? Ou seja, ele vai tendo mais possibilidades de evoluir, porque ele já tem mais consciência, a gente vai aprendendo, sabe o que fez de errado, e só insiste se for teimoso e quiser quebrar a cabeça. Porque se a gente usar a nossa inteligência emocional e a nossa consciência, a gente sabe quando a gente não está fazendo alguma coisa correta. E que não adianta, mais cedo ou mais tarde, a gente vai responder pelos desalinhamentos nossos, né? Bom, então ele diz assim, por exemplo, o casamento, ele pode ser expiatório ou pode ser casamento por amor, né? Ele, por exemplo, se ele for médico, pode ser para reparar erros de outra vida ou para dar continuidade à vocação, à medicina que ele tem, né? Então, antes da gente encarnar, são feitas reuniões espirituais, compromissos são acertados, né? Por exemplo, quem vai ser a mãe, quem vai ser o pai, quem vai ser o filho, né? Daí os pais reencarnam, cada um na sua família. Crescem, desenvolvem, tornam-se adultos, encontram-se, né? E aí, tendo matrimônio, não tendo matrimônio, passam a ter relacionamento sexual. Então, você vê no livro também Missionários da Luz, que durante o ato sexual, a espiritualidade maior, iluminada, né? Respeita a privacidade do casal, mas já está preparado qual é o óvulo, qual é o espermatozoide. Após o ato sexual, a espiritualidade magnetiza o espermatozoide, que vai fertilizar aquele óvulo. Fertilizou, né? Ou seja, ambos com os genes necessários para aquela evolução, ou seja, a genética, eu, Mônica, tenho a genética que eu recebi aí 50% do meu pai, 50% da minha mãe. É lógico que há uma predominância de características, aí isso aí é outra história, é a biologia, né, minha área. Mas, de acordo com o corpo que a gente precisa, o grau de inteligência que a gente precisa para desenvolver. Após a fecundação, o espírito sofre uma miniaturização do perispírito e prende-se por um cordão fluídico, e a consciência turva-se, ou seja, aquele esquecimento. A gente passa pelo esquecimento de outras vidas, né? Que é para a gente se ressarcir. Imagina se eu tive uma contenda com a minha mãe, por exemplo, em outra vida, e quando eu vou encarnar, eu já nasço sabendo que ela é a pessoa que me prejudicou. Vai ser muito difícil superar, né? Então, passa pelo esquecimento para se realinhar, né? Para finalizar a nossa fala, né? E daqui a pouco entrar nas nossas perguntas, então é o seguinte: o corpo físico que a gente recebe, ele é animado pelo perispírito, que guarda o espírito, e ligado pelo corpo físico, é ligado ao espírito, ao perispírito, pelo duplo etéreo. Então, quando toda a nossa inteligência, nosso sentimento, nosso pensamento está no espírito. Então, os nossos desequilíbrios emocionais, mentais, eles vão impregnando o nosso perispírito de desequilíbrios, de doenças, né? Então, ele fala assim, o corpo físico absorve as lesões do perispírito durante a vida, devido aos nossos desequilíbrios mentais, emocionais, daí as doenças. Existem doenças que não são nesse caso, mas a maioria das doenças que a gente traz para o nosso corpo, elas vêm do nosso desequilíbrio espiritual.
os nossos excessos alimentares, os nossos excessos alcoólicos, para quem tem, os nossos excessos sexuais, né? Todos, a nossa raiva, o nosso rancor, nossa mágoa, tudo isso vai criando no perispírito, né? Lesões. E isso tem que descer, isso tem que sair do espírito. E ele vai sair para onde? Para o corpo físico. Eu estou lendo novamente o livro Chama Crística, do Ramatiz, e ele diz que quando a gente desencarna, né, e a gente vai para a Terra, ele diz, então todos os desequilíbrios que o perispírito passou para o duplo etérico, que foi para o corpo físico, vão descer para a Terra no momento em que o corpo vai se desmanchando, funcionando como um fio terra. Olha que interessante, né? Ramatiz, assim, é fantástico, né? E aí, para a gente finalizar, eu acho que já, assim, me estendi bem, né? Já expliquei mais ou menos o meu estudo. Eu deixo uma reflexão. Antes de mais nada, gente, vamos ter consciência do trabalho que dá para ter uma encarnação, né? O quanto a gente pediu para estar nessa encarnação, pediu para que nossos pais nos aceitassem, então quanta gratidão, né, por todos que nos aceitaram, nos permitiram estar encarnados para fazer descer os nossos desequilíbrios, né, e elevar, progredir. Então, a reflexão que eu deixo é a seguinte, ó, a nossa responsabilidade de cuidar bem da nossa atual encarnação moral, né? Especialmente do nosso corpo físico, que recebe as descargas dos nossos desequilíbrios espirituais. Então, a gente é muito responsável e temos que cuidar. Alimentação boa, exercício, boa música, descanso, trabalho com sentimentos desequilibrados, né? Os de raiva, rancor, mágoa, ódio. Ódio eu nem gosto de falar, eu acho que ódio nem é para sentir mais nesse estágio que a gente está da humanidade, né? Mas é isso, gente. Eu deixo aqui meu beijo, encerro, e agora a gente fica só para falar os questionamentos, né? Se vocês quiserem questionar alguma coisa, tá bom? Oi, Mônica. Oi. Já nos ouve novamente? Parabéns pela palestra, pelos Obrigada. Conhecimentos. Acho que você conseguiu, né, trazer o princípio básico da reencarnação e principalmente que ela não acontece por acaso, né? Nossa, não mesmo. A própria Casa de Solidariedade termina ali com um questionamento. Eu não pedi para nascer? E aí acho que a gente já traz a resposta. Quem ainda tinha alguma dúvida, né? Só que for o compulsório, né? O compulsório não pediu para nascer. Pediu de que forma, né? Acho que a gente, quando a gente fala que ela está intimamente ligada à lei de justiça e caridade, a gente começa a entender que o acaso não existe, né, Mônica? Então é justamente essa pergunta aí. Eu não pedi para nascer? Diz a música do Lulu Santos, mas na doutrina espírita a gente entende de outra forma, né? O que você tem a nos dizer? Responsabilidade, né? Eu lembro que eu entrei no espiritismo com 16 anos, mas eu já li alguma coisa. E eu falava, eu não escolhi esse pai, eu brigava com meu pai, né? Eu não escolhi essa mãe, eu não escolhi esse pai, porque adolescente é assim, né? Pai e mãe, porque pai e mãe limita e a gente se incomoda quando é adolescente porque não tem a compreensão da maturidade que eles têm para nos educar, né? Então, quando você entra para o espiritismo e você toma consciência de que você pediu sim, ou mais do que nunca na maturidade, né, que eu cuidei muito do meu pai antes dele desencarnar e eu ainda dou todo o suporte da minha mãe, eu tenho uma gratidão imensa, sabe? Por quê? Porque eu sei quem eu sou, a pecinha difícil que eu sou, e eles me aceitaram e me amam profundamente. Nossa, tenho que agradecer demais, né? Então, essa consciência, ela veio amadurecendo. Porque
O espiritismo, ele é difícil porque ele bota a responsabilidade nas nossas mãos. Então, para de ser vítima. Eu não sou vítima, não caí por acaso, não caí, né? Como que é? Caiu um balão. Não, não existe isso. Eu estou aqui porque tem um plano para minha evolução e eu participei desse plano, se eu não sou compulsório. Creio que nós estamos aí no resgate, mas compulsório não, né? E não existe acaso, né? Foi planejado. Pediu sim, pediu e pediu muito e ficou na fila, né? E eu acho que quando você fala da grandeza da nossa doutrina, né? Por isso que ela é tão complexa, porque ao mesmo tempo que ela é simples, ela é complexa a partir do momento que ela nos dá a responsabilidade frente à vida, né? E aí quando você fala, vamos sair desse espaço de vitimismo, até porque nós somos seres inteligentes. Então, se por acaso, né, em algum momento fizermos escolhas erradas, temos total habilidade e inteligência para reverter a história, optar por um outro caminho, que às vezes vai ser mais longo, né, com um pouquinho mais de espinho, né, mas a gente não pode esquecer que somos espíritos, né, e espíritos inteligentes. Então, a opção, né, é nossa, e é isso que a doutrina nos ensina. A gente não terceiriza a responsabilidade. E aí, por falar em terceirização de responsabilidade, agora eu vou fazer a pergunta muito importante para você, porque a pergunta foi do meu marido. E como a gente tem 2 filhos, então eu quero ver o que você vai dizer. Alguém erra de endereço ao reencarnar? Eu creio que não. Se há tanto planejamento, a espiritualidade é perfeita, né? Há um planejamento tão. Às vezes, vamos supor, o reencarnante não consegue, né? No momento de acoplar o espírito no corpo, não dá certo, há um aborto, mas às vezes ele volta novamente. Às vezes a pessoa não deixa, né? Varia. Mas assim, a pessoa elimina a gravidez, né? Então, aí o que a espiritualidade faz? Ela recolhe aquele espírito novamente, vão preparar ou nessa família ou em outra família. Então, todo o processo vai ser revisto. Trabalhoso, né? Muito trabalhoso. Eu lembrei de uma coisa muito interessante. No livro do Santos Dumont, né, Ícaro Redimido, Santos Dumont, ele teve uma encarnação compulsória, porque ele suicidou-se, ele já estava perdendo a forma. Então, quando o Santos Dumont já estava se perdendo para uma forma ovoide, né, que já é mais complexo aí para quem não estuda tal, prepararam uma reencarnação porque ele tinha mérito, ele tinha feito muitas coisas boas para a humanidade. E ele reencarnou como filho de uma prostituta, uma mulher que era dona de um prostíbulo no Rio de Janeiro, muito famoso e muito chique. E a espiritualidade limpou o útero dela, preparou, e ele reencarnou. Por quê? Ela acabou fazendo o aborto para ele receber a forma humana novamente, para ele ter forma corporal humana novamente. Aí depois ele ficou na espiritualidade em tratamento muito tempo, né? Até ele se esclarecer. Mas ele teve uma encarnação compulsória, né? Mas por amor. Tudo é por amor de dar uma nova oportunidade ao ser, né? E aí a nossa amiga Lucimeire, para nos ajudar a refletir um pouquinho mais, ela questiona: a compreensão que a reencarnação existe pode mudar nossos comportamentos com os semelhantes? Ah, com certeza. Com certeza. Eu me responsabilizo mais por mim e me responsabilizo mais pelo outro, né? Até para compreender, às vezes, pessoas mais difíceis na nossa família, né? Então, assim, a gente tem pessoas que às vezes são mais complicadas. E se a gente entende, né? É um trabalho, é um trabalho. Mas eu creio que sim, eu creio que ajuda sim. Por exemplo, eu tenho um aluno na escola que ele não quer aprender, não quer aprender. Eu vejo que é um espírito. O que eu percebi já, às vezes, com um aluno meu? Que é um espírito que fugiu da escola há muitas encarnações. E nessa, como existe uma lei, o pai é obrigado a pôr, ele tem que ficar.
E dá muito trabalho, porque é um espírito mais ignorante, tem mais dificuldade de aprender. Não estou falando de problemas assim de aprendizagem normais. Ele realmente não trouxe essa bagagem aí. E dá muito trabalho. E aí, só assim, para a gente entender por que a criatura é tão difícil, né? Porque tem aí sua história, né? Todos temos as nossas histórias. E acho que, completando, né, a sua resposta, acho que a gente, na doutrina, a gente vai entendendo que as escolhas são as estratégias, mas tem um pano de fundo que é um mecanismo de ação e reação. Então, o como volta, as estratégias podem ser diferentes, mas esse pano de fundo da ação e reação nos faz pensar. Se eu espero a empatia do mundo, o que eu tenho que desenvolver em mim? Se eu espero a humildade do outro e não a soberba, qual é o comportamento que eu espero na minha trajetória? E aí a gente começa a se colocar no lugar do outro, né? Então, acho que esse grande mecanismo de ação e reação nos faz olhar o lugar do outro, muitas vezes, com o olhar do outro, né? E aí, então, eu acho que dentro dessas considerações, os caminhos, as estratégias mudam, mas esse pano de fundo vem junto com a maturidade, né? Então, a gente começa, não a maturidade da idade, não, é a maturidade do espírito, né? Quando ele vai compreendendo, voltando para a nossa doutrina, que é complexa e simples, ela vai nos mostrando que as escolhas são nossas, porque o retorno e a colheita também é nosso, né? E porque a única pessoa que eu posso transformar é a Mônica. Só posso me transformar. Eu não posso transformar mais ninguém. Então, isso, às vezes, quando eu estou irritada com uma situação, eu falo, a única pessoa, então, eu tenho que trabalhar em mim, né? Eu tenho que trabalhar em mim, não no outro. É a única que você pode transformar e a única que você tem a responsabilidade de transformar, né? E para apimentar um pouquinho as reflexões, a Sueli traz assim, mas olhando dessa maneira, não temos o livre-arbítrio, certo? E aí, Moniquinha, onde que entra o livre-arbítrio dentro desse planejamento todo? Então, nosso livre-arbítrio é limitado no nosso grau de evolução. A gente tem, sim, um livre-arbítrio, mas ele tem um limite. Então, assim, como, por exemplo, eu não me casei, mas se eu tivesse me casado, o meu marido seria uma pessoa que obrigatoriamente teria que casar. O filho, se eu tivesse filho, né? Então, assim, tem pontos reencarnatórios que eu tenho que passar e outros que eu vou transformar. Existem pessoas que se suicidam, elas estão boicotando o plano. Ela teve o livre-arbítrio de fazer, ela teve todo um suporte para não fazer, mas chegou nisso, sem condenar, porque cada um sabe o seu sofrimento, não é verdade? Mas existe sim o livre-arbítrio, só que esse livre-arbítrio, ele é igual o pai e a mãe. O pai e a mãe soltam a criança no parquinho, mas está em cima. Né? Não dá total liberdade. Vamos supor, você tem uma criança de 2 anos, tem brinquedo que você não vai colocar, não é verdade? Você não vai colocar em determinados brinquedos que é risco para essa criança. Nós somos espíritos crianças. Então, o pai sabe que tem coisas que a gente não vai conseguir e outras que a gente consegue. Então, as que a gente consegue está livre para a gente transformar, né? E tem alguns pontos que a gente tem que realmente passar. A família é um ponto reencarnatório nosso, obrigatório, né? E aí esse livre-arbítrio, ele é cerceado por aquelas questões que a gente falou um pouquinho atrás, né? Das estratégias e dos caminhos. Mas, se em determinado ponto, né, deste reencontro reencarnatório, da minha escolha reencarnatória, eu fugir de um jeito ou de outro, se ela faz parte da minha necessidade de desenvolvimento, em algum momento eu reencontro este ponto reencarnatório, né? Esse meu déficit, essa minha escolha, talvez até de uma maneira mais sofrível ou de uma maneira mais leve, né? Então, o livre-arbítrio também nos auxilia dentro desta maturidade, né? Esse tempo e ritmo de desenvolvimento está intimamente ligado com as nossas escolhas e com o nosso fazer em relação a nós mesmos e em relação ao próximo, né? E aí a Evânia trouxe uma pergunta bem interessante. É estranho alguém escolher ficar perto de pessoas que não a amam.
Na verdade, a gente pensa que é um espírito mais maduro, né? Ele saber que o amor, ele vai nascer e vai crescer. Eu lembro que minha mãe, desde que eu era criança, quando tinha alguma criança, ou mesmo já adulta, que ela ia num lugar e a criança não dava bola para ela fazia de tudo para conquistar a criança. Eu falava, mas mãe, a criança... Ela falava, não, eu ainda vou conquistar. Ela conquistava as crianças da rua onde a gente morava, da vila, né? Então, assim, ela queria muito conquistar as crianças. E você vê que é o coração, né? É o coração do ser. Então, a gente, quando um ser ele nasce numa família que ele acha que não os amam, porque eu aprendi na escola de solidariedade que muitas vezes os ódios eles vêm de um amor que foi traído por um ou por ambos, né? Então era aquele melhor amigo que traiu, aquele familiar, então aquele amor que existia virou raiva. Então, muitas vezes a gente vai nascer numa família que não nos ama, ou porque a gente tem esclarecimento e quer conquistar esse amor, ou porque a gente pecou nesse amor em outra vida, né? A gente não deu esse amor e agora a gente passa pela pena, né? Exatamente o que? Eu tenho que aprender. Eu rejeitei, de tomar uma aguinha que está falhando a voz. Eu rejeitei meu filho, então agora eu passo a ser, na outra encarnação, um filho rejeitado, por exemplo. Então, na verdade, não foi nem, às vezes não é nem um ponto que você escolheu. Veio até da espiritualidade. Ou às vezes escolheu porque sabe que pecou com aquela pessoa em outra vida e volta para se consertar, né? Sei lá, pode ser. E aí, só completando, quando a Sueli falou da reencarnação, tá ali no chat, né? Não, do livre-arbítrio, ela coloca, quis dizer em relação a encarnar ou não. E acho que você falou, né, em algum momento, que existem as reencarnações onde temos o livre-arbítrio e outras não. Você quer falar de novo? Então, na verdade, assim, na encarnação proposta, que é a da maioria de nós, a gente pode falar para a espiritualidade, olha, eu ainda não estou pronto. Eu ainda acho que eu tenho que amadurecer mais algumas coisas. E é respeitado. A espiritualidade percebe quando o espírito não está pronto ainda. Às vezes propõe, mas espera. Mas em outro momento, ela amadurece e encarna. Agora, escolher mesmo não encarnar mais só os espíritos missionários. Eles têm total liberdade. Se eles não quiserem descer mais para a Terra, não desce. Se eles quiserem, e por amor eles vêm, né? Bezerra de Menezes, Madre Teresa e todos os outros aí, né? Francisco Xavier, né? Chico Xavier. Tiver aí que são espíritos missionários mesmo, né? Sofreram pra chuchu, né? Então fizeram a parte deles. É o assim, exemplo para nós. Assim como o Beto acabou de fazer a parte dele também, o senhor Roberto Moraes. Podemos mudar a nossa programação reencarnatória? Se tudo der muito certo, tenho a chance de obter uma nova programação? Viu? Ele fez a parte dele, ele caprichou na pergunta, Moniquinha. Eu imagino que sim. Eu estava lendo nesse livro aqui, ó, Evolução para o Terceiro Milênio, ele estava falando isso, que a velocidade de evolução varia de espírito para espírito. Então, se ele tem uma velocidade maior, ele vai fazer um projeto reencarnatório melhor na próxima, né? E se ele tem um grau de evolução menor, e se ele vai mais devagar, se a gente, né, mais teimoso, fica, porque nós trazemos todas as dificuldades nossas, elas vêm de muitas vidas, a gente vem repetindo, né? Repetindo determinados erros, e a gente fica difícil de sair, né? Já fez um sulco ali no chão, né? Então, vai numa velocidade diferente. Agora, a velocidade que eu vou conseguir transformar para poder mudar meu programa depende de mim. Depende exclusivamente da Mônica. E aí o Marcos traz, né, a questão de quando você fala para nos observarmos, daí a gente começa a nos compreender.
talvez não só nesta vida, mas também da bagagem que trazemos. E ele fala, então não precisamos nem fazer a regressão, né? Basta perceber o que somos nesta vida e nossas tendências, né? A gente começa a se descobrir um pouquinho mais, né? A se conhecer. Na verdade, a pandemia veio ajudar mais ainda, né? Eu estava vendo sobre isso. Bom, a escola da Casa de Solidariedade faz com que nós voltemos o olhar para nós, né? Autoobservação, autopercepção. Eu acho que mais do que Deus e o mentor, ninguém conhece a Mônica do que eu mesma. Sei das minhas falhas, das minhas qualidades. Então, a pandemia foi muito difícil para muitas pessoas, porque as pessoas elas vivem para fora, né? Elas pouco estão, assim, a grande maioria das pessoas pouco estão voltadas para reflexão, para autoobservação, para autotransformação. Então, teve que ficar em casa. Por exemplo, eu moro sozinha, eu e 2 gatos agora, né? Eu tenho que observar a Mônica, eu tenho que refletir, eu tenho que usar esse tempo para mim. E aí, muita gente ficou desesperada para sair de casa. Eu estava muito feliz no meu mês de férias, né? Quando começou as aulas, aí o negócio pegou. Estava muito feliz, que delícia, eu posso ficar dentro da minha casa, ler, pintar, fazer 1000 coisas, né? E muitas pessoas estavam desesperadas. Por quê? Porque tem que tomar contato consigo mesmo. E aí você começa a se perceber e dá trabalho, e não é fácil. Não é fácil se enxergar, como diz a tia Maurita, né? A gente ir lá para o nosso porãozinho e abrir as portas e janelas e ver lá o que está guardado lá dentro do porão, não é fácil, né? Ela sempre fala isso. Então, Deus me dê forças para eu conseguir descer para o porão e olhar os monstrinhos que estão guardados lá dentro, né? E as nossas tendências fazem alusão àquela poeira do porão, né? Sabe aquela poeira que já encrustou, que já faz tempo que tá lá, né? E aí limpar essa poeira, passar um belo pano de limpeza, tirar isso, cansa, né? Dá trabalho. Aí você fala, não, deixa para depois. E aí a gente vai levando um dia depois do outro, uma encarnação depois da outra, e a poeira vai só aumentando, né? Vai juntando. Vai jogando debaixo do tapete. E aí, como a gente desceu pro porão, o porão estava alto, né? Lá no nosso porãozinho, a pandemia nos fez enxergar aí algumas questões, algumas relíquias que a gente tem que desapegar, jogar fora, né? E assim a gente vai deixando as nossas tendências, como o Marcos perguntou aí, algumas já para trás, né? Essa é uma grande propósito de quando fazemos a reforma íntima, tão bem trazida também pela nossa doutrina. E aí a casa nos faz uma reflexão. A reencarnação é nossa maior tranquilidade, em saber que o livre-arbítrio será efetivado hoje, amanhã e sempre. E a reencarnação também mostra para a gente a responsabilidade que os pais têm na educação dos filhos, né? Eu, como professora, eu vi áudios de mães desesperadas, né? E é interessante, porque, poxa, mas é seu filho, você não conhecia seu filho? Não, porque jogou para a escola educar, né? Você não conhecia seu filho, você não sabia que seu filho era assim, quer dizer, não, fica na escola, na creche de manhã, na escola de tarde, ou fica na escola o dia inteiro, no sábado e domingo vai para a praça, vai para a rua, vai para lá, joga, põe o celular na mão, põe o videogame, e fica isolado. Mas agora não, agora está dentro de casa todo mundo, tem que estudar, tem que cada um tem seu horário de estudar, tem que se organizar. E aí eu vi cada áudio de assustar, de mãe desesperada, né? E aí, assim, gente, a vida está chamando a gente para prestar atenção. Como que eu estou contribuindo ou não com a encarnação do meu filho? Como que eu estou educando meu filho? Porque eu estou preparando ele para o futuro, para a vida. Eu não posso fechar meus olhos. E depois, quando ele estiver grande, com muitas dificuldades, porque eu não ajudei, pondo limites, ensinando a reflexão e tudo mais, aí é tarde, né? É muito difícil. Então, eu achei que foi muito interessante isso. Eu, como não tenho filhos, mas eu observei
mães de alunos, né? Pais, sim, bem. E aqueles pais que são que acompanham os filhos na escola, que acompanham o estudo, que acompanham que os filhos educam. Não é fácil, é muito trabalhoso. Você vê que estão na linha, estão na reta, estão entregando as atividades, estão fazendo com qualidade, estão fazendo as correções, os pais estão agradecendo. Então, e outros estão descendo pau nos professores. Cada um com seus problemas, né? Cada um com seu livre-arbítrio. Aí a nossa amiga Karen coloca, né? Que ela fica tentando entender a relação dela com cada um dos seus familiares. E depois ela completa que alguns são mais difíceis, outros são mais fáceis. A Karen, minha amiga, eu diria assim, ó, você já parou para pensar que algumas pessoas acham a gente bem difícil? Tenho certeza que vários alunos meus me acham muito difícil, que alguns familiares me acham, meu irmão mesmo, ele fala, ai, você pega no meu pé, né? Ele fala assim, para minha mãe ele fala assim, ai, eu não sei o que eu fiz para a Mônica na outra encarnação, mas ela me pega no pé, me cobra. Então, assim, né, que eu posso dizer que da mesma maneira que eu estou olhando alguns familiares, outros estão me olhando, né? Eu não me acho tão difícil, mas eu me acho, na verdade. Vamos supor, né? Por exemplo, eu não me acho difícil, mas quem está olhando ao redor me acha, né? Então é a fila indiana, né? Eu vejo as costas do outro e o outro vê as minhas costas, né? Excelente. Agora a gente entra na fase dos agradecimentos, dos elogios. Então a Mariazinha traz para a gente. Obrigado, Mônica, pela linda palestra. Obrigada, Maria, pela presença. Suzana, obrigado, Moniquinha, pelos esclarecimentos. A gente agradece a presença também. A Vilma, trazendo toda vez o nosso carinho de sexta-feira. A gente espera a fala da Vilma, porque sempre vem repleta de carinho e elogios. Mônica, suas explicações foram muito esclarecedoras de uma forma simples e perfeita, sem deixar dúvidas. Parabéns, foi ótimo. Grande beijo. É bondade de vocês, gente. A Karen, parabéns pela palestra. Mônica, muito esclarecedora. Obrigada, minha amiga. A Karen é minha amiga de trabalho. Trabalha comigo no José Calvite Filho. Professora de geografia. Excelente professora. Ó, a prima agora, hein? Adorei. Para variar, eu precisava escutar exatamente isso. Obrigadinha, prima. De nada. Depois a gente conversa se a Mônica é fácil ou difícil nos laços familiares. Brincadeira, Lídia. A outra prima, amei a live. Obrigada, Lili, minha prima do coração. José Carlos, empatia é importante. Muito. A Suzana também, de novo. Parabéns, Moniquinha. Beijos, minha querida. Beijo. O Luiz, parabéns, Mônica. Também a Fabiana. Fabiana. Marilice, parabéns pela palestra. Obrigada. A Jaque, obrigada, oi, Moniquinha. Adorei. Boa noite. Boa noite. Ai, obrigada. Amigo é assim. Outro amigo amiga elogia na palestra, para a gente deixar gravado. A Mazé, muito bom. Parabéns, meninas. A gente agradece o meninas. Ai, obrigada, meninas. Um beijão. A prima mandou um beijo. A Flávia trazendo parabéns para você. Um beijo, Flávia. A Lu obrigada, também, parabéns. A gente agradece, né? Lembrando que o vídeo fica gravado na casa. Então, se a gente sabe de alguém que não pôde assistir, a gente pode compartilhar nas nossas páginas, usar os links também que depois são socializados, né? Para a gente poder levar uma informação de qualidade, sempre com o princípio da doutrina e nos ligando, né, aos mentores da casa, sabendo e trazendo a certeza de que o espaço físico, ele é demarcado aqui na Terra.
mas os nossos corações e nos nossos pensamentos a gente pode expandir e nos sentir acolhidos e acolhendo, né? Então, agora, neste momento, a gente agradece muito todos aqueles que puderam compor esta noite, né? Com certeza, a Mônica fez as falas, eu e o Jason estivemos aqui nos bastidores, mas só foi possível porque também tinham pares de ouvidos do outro lado desta tela a nos ouvir e a nos incentivar. Então, a gente agradece a espiritualidade. Mônica, quer se despedir? Eu quero, eu agradeço, gente, muito, muito a todos. E a Casa de Solidariedade, a minha casa, que me sustenta, que me ajuda a crescer e a tentar cumprir minha encarnação e evoluir, se Deus quiser, né? E assim a gente vai fechando os nossos olhos, quem quiser, mas mais do que isso, a gente vai se ligando à espiritualidade, agradecendo a nossa encarnação, que possamos sempre, com a ajuda de nosso mentor, fazer escolhas que nos levem a desenvolver a nossa maturidade espiritual, no caminho do mestre, no caminho de bons exemplos, fazendo ao outro aquilo que quer que ele me faça. Obrigado, Deus, por nos apresentar a casa. Obrigado por, mesmo distante, estarmos conectados em família, estarmos conectados com a espiritualidade superior. Que possamos ter uma excelente semana, protegidos, fazendo a nossa parte, para que na próxima sexta tenhamos mais um encontro de luz e de aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que aprendemos a perdoar quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todos os males. Amém. Obrigada a todos. Um beijo.